Olá, queridos. Muito boa noite. Hoje é uma quinta-feira, dia 9 de julho, dia de estudo bíblico, e é o que nós faremos na noite de hoje. E eu tenho a alegria e a satisfação de poder ministrar a vocês mais um trecho da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia para me acompanhar na exposição e, se você puder, faça a leitura de Lucas, capítulo de número 16, verso 1 até o 13. É a parábola do que é chamado de a parábola do mordomo ou do administrador infiel. Vejam, numa primeira leitura um tanto quanto despretensiosa até, esta parábola, ela pode provocar-nos um choque, porque ela dá a ideia, nessa leitura despretensiosa, de defender o perfeito vilão como modelo a ser imitado, o que, sem dúvida, erra completamente o alvo quem assim pensar. A figura central da passagem é o administrador infiel, que é chamado no verso de número 8. Olha lá, ó. E elogiou o senhor, o patrão, o proprietário, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Por isso, pode provocar e gerar essa confusão. Então, a figura central, que é esse administrador infiel, ou o administrador desonesto, ele provoca algumas opiniões acerca do que o torna desonesto. Deixa eu falar sobre duas delas. A primeira é que alguns comentaristas sugerem que a desonestidade desse administrador já havia sido descoberta antes de a história ter sido contada e tinha causado a sua demissão. E aí, de acordo com esse ponto de vista, a narrativa conta os seus esforços para corrigir o erro. Uma outra ideia, o comentarista Caird, em seu livro, ele apresenta um relato interessante dessa forma de ver a história, mas errado tanto quanto, porque ele sugere que a redução da dívida não paga seja apenas o cancelamento dos juros. E aí ele leva em conta a conduta do administrador a concordar com o Antigo Testamento acerca dos juros abusivos. Então o administrador, na verdade, perdoa não a dívida principal, mas os juros que ele entendia ser abusivos. E aí ele é aprovado. Igualmente, pouco convincente a teoria de que a desonestidade do administrador estivesse nos seus esforços cínicos e também dissimulados de se garantir contra o desastre iminente ao comprar a proteção dos devedores do seu patrão à custa do próprio patrão. Provavelmente, a chave para esta parábola seja a seguinte: um proprietário de terras de uma grande magnitude tenha dado a administração ao homem que lhe prometeu a renda mais elevada, cujo rendimento seria o dinheiro extra que ele obtivesse. Bem, vamos falar um pouquinho mais objetivamente do texto, né? Então vamos lá. Olhem para o versículo de número 1. Ele diz assim: havia um homem rico. Queridos, esta parábola e a seguinte, que nós veremos daqui a 15 dias, podem muito bem, como já dissemos, ter sido extraída da própria experiência de vida que eles ali todos conheciam. O mordomo, ele era o responsável pela casa e pelas propriedades do dono, do patrão. O que seria hoje um gerente geral ou um CEO, né? Pois bem, então vejam, olhem para o verso 4. Diante de uma crise, porque ele é mandado embora pelo seu patrão, ele diz: o que eu vou fazer? Eu não posso mendigar porque eu tenho vergonha. Quem vai me empregar agora? Aí ele diz: já sei o que fazer. Olha o verso de número 4. Eu sei o que farei. Literalmente é: já sei. E aí ele teve uma súbita ideia brilhante. Qual é a ideia brilhante? Eu vou fazer uma coisa para que as pessoas me recebam. O expediente do mordomo, embora decididamente desonesto,
no seu aplicar foi eficiente. Mas calma lá, ainda restam outras coisas. Vamos a elas. Olhem o verso de número 5. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, fez-lhes algumas propostas. Vejam, enquanto ele ainda era oficialmente um mordomo, talvez aqui, cumprindo o aviso prévio, né, na nossa linguagem, ele tinha o poder de estipular os pagamentos do aluguel. E até que ele fosse efetivamente despedido, as suas decisões permaneciam. Mesmo se o proprietário o despedisse imediatamente, não poderia alterar as decisões que ele já tinha tomado anteriormente, porque ele era um mordomo, ou o gerente geral, ou o CEO, numa linguagem bem moderninha que a gente pode dizer. Olhem o versículo de número 6. Ele chama um dos devedores, no verso 5, e pergunta assim: quanto você deve ao meu patrão? No verso 6, um deles responde: eu devo 100 cados de azeite. Então o mordomo diz para ele assim: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Vejam, 100 cados de azeite. Azeite de oliva era um dos produtos populares na Palestina. A medida para líquidos era de cerca de mais ou menos 9 galões. Era isso que devia aquele primeiro personagem. Olhem para o verso de número 7. Depois, ele perguntou a um outro: tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. Disse-lhe o mordomo: toma a tua conta e escreve 80. Vejam, queridos, a medida da palavra grega korous, ou do hebraico kor, tinha um pouco mais de 10 alqueires, ou mais ou menos 150 quilos. Um alqueire, 15 quilos. Olhem o versículo de número 8 que nós já destacamos. O senhor dele, o dono, o patrão, o elogia. E aí é que pode causar a confusão. O elogio aqui do senhor àquele administrador infiel tem a ver com o fato de que o senhor daquele mordomo não aprovou o procedimento, mas não deixou de admirar o seu recurso. Prudentemente aqui quer dizer ardilosamente. Então não é uma prudência no sentido de cuidado, mas é uma prudência no sentido de armação. Olhem o verso de número 9. Das riquezas de origem iníqua fazeis amigos. É mais ou menos dizer por meio de. A palavra riquezas aqui é a mesma para mamon. É a palavra aramaica para dinheiro ou propriedades. O mordomo desonesto sabia que ele tinha direitos junto daqueles cujas contas arbitrariamente ele reduziu. O Senhor deu a entender que as propriedades terrenas, o Senhor aqui é o Senhor Deus, as propriedades terrenas podem ser usadas para ajudar uns aos outros, cuja gratidão garantiria boas-vindas. Pois é. Olhem o verso de número 11, quando ele diz o seguinte, verso 11: se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então vamos fazer aqui uma colocação muito importante, que é a seguinte: o uso de bens materiais, ele acaba sendo um teste de caráter. Aqueles que não podem usá-los com sabedoria não merecem ter responsabilidades espirituais. É muito conhecida a frase que diz que o poder corrompe. Eu respeito a filosofia por trás dessa frase, mas eu não concordo em absolutamente nada com ela. Na minha opinião, o poder não corrompe, o poder revela. Tanto quanto a liberdade. Você quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela para você ver quem ela será. Quer conhecê-la também? Dê-lhe toda a liberdade. Na liberdade, conhecemos as pessoas. Pois é, esse administrador, ele teve o poder e a liberdade, e aí ele se revelou como alguém infiel.
Vejam, quem não tem sabedoria para usar os bens materiais ou desfrutar desses bens materiais sem ser corrompido, sem corromper-se e sem deixar que isso lhe suba a cabeça, lhe ensoberbeça, lhe altere o comportamento para maior ou para menor, para o bem ou para o mal, não deveria ter essas responsabilidades. A desonestidade do administrador aqui consistia em que ele estava desperdiçando os seus bens, os bens do patrão, ao querer esperar alguma coisa demais das propriedades. O que o administrador riscou das dívidas foi o dinheiro extra que ele esperava obter para si mesmo. Somente assim ele pôde ser considerado como alguém que usou o dinheiro de forma sábia. De acordo com esse ponto de vista, somente com base na premissa de que ele estava dando o que era seu, podemos dar algum sentido ao texto. É mais ou menos como se trabalhássemos com a seguinte questão. Imaginem que ele atuasse como uma espécie de corretor. Então eu tenho lá uma propriedade e eu digo, olha, eu quero vender essa propriedade por 100 mil. Tudo que você conseguir além desses 100 mil é seu. Eu quero 100 mil na minha mão. É mais ou menos isso que acontece aqui. O patrão tinha lá as suas propriedades, algumas delas alugadas, por um determinado valor X, que esse administrador repassou por um valor X mais Y. Lá pelas tantas, o seu patrão resolveu dispensá-lo e antes de ser mandado embora, para ficar de bem com as pessoas que trabalhavam com as propriedades do seu ex-patrão, ele diminui a margem de lucro, ele tira o mais Y para poder manter o que na verdade era o preço inicial. Então, isso é desonestidade para mais e depois desonestidade contra ele mesmo para menos. Deus não aprova. Então, se tivéssemos uma ideia errada, precisamos corrigir. Queridos, que Deus abençoe-nos. Tenhamos todos uma boa noite. Espero vermos-nos no próximo domingo pela manhã para estudar a palavra do Senhor. Tchau, gente. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Tchau.